Então, mestres do amanhecer, as condições do trabalho de Angelical, né? Nossa mãe diz assim numa carta: por que se identificar tanto com o corpo material e falsamente querer distinguir um plano do outro? Isso quer dizer que assim na terra, assim é no céu, né? É tudo junto, tá? O ser humano, por não ter a evolução ainda, ele distingue o céu e a terra, né? Mas quando nós procurarmos obter esse conhecimento, tá? Você vai ver que está tudo interligado no eletromagnético, que é Deus, né? Cientificamente, ele é um eletromagnético, é uma eletricidade, digamos assim, para que vocês possam conhecendo, é uma rede, né? É uma rede que você acessa, tá? Vamos imaginar, dar um exemplo para vocês aqui, a internet, a operadora, você tem ela registrada em você, codificada, então você acessa por ela, né? Vamos imaginar aqui que Jesus, tá? É uma operadora, é um operador para todos nós, né? Que nós mergulhamos nele e ele nos leva a abrir portas, a abrir canais, certo? Nossa mãe, mentora, formou o oráculo do amanhecer, o Vale do Amanhecer já é um oráculo, o Vale do Amanhecer é uma informação, né? Então, através de Tia Neiva, nós navegamos, é um navegador para nós, Tia Neiva. Então ela nos trouxe aqui o horizonte, que às vezes a gente tenta se identificar falsamente, tá? Com o corpo material, mas tentando distinguir um plano do outro. Por isso que ela trouxe a infusão dos dois planos. Já trouxe o céu e a terra tudo juntinho, tudo junto. Por isso que ela disse lá no primeiro canto, tá, que tudo que precisávamos de lá está cá. Então nós dizemos aqui no cotidiano que tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que me fortalece é Jesus, aquele que me fortalece é Tia Neiva, aquele que me fortalece pode ser um pastor, pode ser um bom pastor, pode ser um mestre. Aquele que me fortalece, né? Os mantras de Quataí 108 nos fortalecem, nós temos que fazer o primeiro. Né? É preciso fazer o primeiro dentro de uma escala, dentro de uma conduta. Tá? Então, o Angelical, ele nos traz uma reverência para que nós possamos transmutar o karma. O karma, mestre do amanhecer, é uma prisão. É uma prisão sistemática. É uma prisão que você... É como aquela tornozeleira. Tá? Você muda de estado, você muda de lugar, o karma vai contigo. Para onde você for. Tá? Você está codificado nas leis de ação e reação, retração. Todas as leis estão codificadas em você. E você só vai conseguir atrair aquilo que for do seu merecimento. Por mais que você conquiste, mas você está confinado a se libertar. Então, diante da trajetória, os espíritos ficaram acrisolados no ódio, na vingança e na destruição, que a ponto deles não poderem mais se encontrar. Tá? Ele do Bali eram dois inimigos ferrenhos que diziam que quando se encontrassem, se matariam. Mas eles se encontraram na figura de Jesus. Né? Nós estamos nos encontrando na figura de nossa mãe, Quataí 108, nos formando adjunto, guias missionários, cavaleiros. É uma formação espiritual, é uma formação do céu e da terra, juntinho aqui entre nós. Tá? Então, quando nós vamos ao Angelical,
nós já vamos para perdoar. Porque a lei maior nos diz que perdoando seremos perdoados, amando nós seremos amados, né? Então esse perdão nos faz encontrar a leveza, que é o que o Pai Seta Branca chama de grandeza. O Pai Seta Branca diz assim, que o perdão nos faz encontrar a grandeza. É a leveza do espírito, é a consciência leve, é aquele que pode deitar no travesseiro, é aquele que sente a libertação. Ele está pronto para ir para o céu, ele está pronto para ir para um samadhi, para um êxtase cósmico, para um novo caminho de evolução, né? Que Tia Neiva chama de multiplicadores espirituais, os esplendores espirituais, nossa mãe chama. Quando nós estamos leves, nós alcançamos os esplendores eternos, os esplendores divinos, aqueles que vão nos trazer a vida ativa, a vida nova, sempre nova. Porque quando odiamos, nós vamos caindo no remorso, na vingança e na destruição, e gera uma vida kármica, uma vida sofrida, porque a lei de ação e reação dá o retorno permanente. E toda vez que você pensa na maldade que o outro te fez, você tem retorno do mesmo em cima de você. Então o angelical é para nos aproximar daqueles que foram nossas vítimas no passado, aqueles que nós destruímos, né? Então nós vamos para lá já esclarecidos, nem tanto compungidos, mas se compungidos já vamos predestinados a perdoar. Se não compungido, mais esclarecido a pedir o perdão, né? De qualquer forma, você vai querer encontrar com a grandeza, que é a leveza, né? O angelical é esta oportunidade. Os espíritos são preparados do lado de cá e são preparados também do lado de lá, aquele que irá chegar. Aqui nós ensinamos que o mestre é suficiente ele ter uma camisa xadrez, a calça marrom, a plaquinha, e ele vai para o angelical. Às 9h30 da noite, a sessão de angelical, e ele vai para lá, começa pela mesa evangélica, já vai descarregando, né? Tem uns que passam direto, só pelo charme dele, já passou, mas tem outros que precisam conversar, né? A primeira vez que o mestre vai para o angelical, ele observa, né? Ele combina com o Apará para que ele possa ter a oportunidade, ele se prepara internamente, ele faz uma cultura interna. Nós precisamos nos acostumar com a cultura interna, que é a cultura individual, é aquela que você faz se preparando. Se você está muito tempo sem abrir o canal de emissão, antes de você ir para um trabalho, procure lá no seu silêncio, na sua cultura interna, fazer a sua emissão quietinho, para ver se está tudo certinho, faz o canto, tá? Revigora, porque o nosso cérebro, ele vai ativando aquilo, é tipo um algoritmo, né? É aquilo que você está ativando, ele está multiplicando, né? Aquilo que você vai deixando de lado, vai parando. Hoje está tudo dinâmico. Você vê quando o mestre afasta da doutrina, ele esquece até a preparação dele na pira, que é tão simples dizer, né? Senhor, Senhor, faz a minha preparação para que neste instante possa eu estar contigo. Ele afasta, ele esquece. Ele não lembra da preparação. Já vi isso com centenas de mestres acontecer. Tá? Porque o cérebro para. Por isso o Pai Seta Branca nos pede para nós sairmos da velha estrada. Entendeu? Então nós temos essa oportunidade de perdoar. É ali no angelical que nós desvendamos muitos mistérios, muitos encantos que vão chegando paulatinamente. Tem perguntas que você faz que você não encontra logo a resposta, mas a cada angelical você vai se esclarecendo, tá? É importante você se abastecer de amor, de humildade e de tolerância, tá? Entende? Ali o Apará, ele vai
incorporar aquele irmão, aquele litro, né, para vir falar com você. E ali você vai desenvolver uma conversa doutrinária, uma conversa de amor, de humildade, de tolerância. Tá? Uma vez, um mestre foi participar do Angical, ele não tinha feito assim uma cultura interna, não se preparou para o que possivelmente ele poderia ouvir, né? Que diante desta preparação, a espiritualidade, junto àquele espírito que vem, ele já, para ele chegar no Angical, ele recebe uma cultura também do outro lado, para poder vir conversar. Como nós também aqui, né? Mas esse mestre foi e não estava ainda preparado. Ele saiu do Angical chorando. Quando eu perguntei, o que foi que aconteceu? Aí ele disse que não sabia que ele tinha sido tão ruim nas vidas passadas. Ele não sabia que ele tinha sido tão ruim. Aquilo sensibilizou ele e ele foi se tornando uma pessoa melhor, né? Porque aqui nós passamos pelo sono cultural, que é um processo, uma amnésia, de esquecimento, né? E ele vai despertando aos pouquinhos, né? Vai vivendo, vai despertando. Ali, quando o espírito vai encarnar, que ele tem o período de 9 meses ali, aqui dali já está criando uma relação da mãe com o filho, do pai. Por isso, essa demora para encarnar, porque espiritualmente, eles poderiam nos projetar aqui como uma bolha e já estaria pronto, tipo uma garrafa PET, né? Que pum, soltou a bolha, a PET está pronta. Mas não, por que essa demora? Para criar uma relação do espírito com a mãe e com o pai. Depois a criança, o bebê, né? Amamentar, cuidar, né? Aí a família, né? O mestre Jaguar do Amanhecer tem um compromisso muito alto com a sua família, né? Porque ele chegou até a doutrina e ele precisa levar o resplendor para dentro da sua família, né? Não importa o jeito que ele chegou na doutrina, mas ele tem uma responsabilidade até a 5ª faixa daqueles familiares ali. Porque dentro da família está um processo kármico, tá? Pais vieram para amar os seus filhos, irmãos vieram para se irmanar. Parentes e aderentes são espíritos mais distantes que estão a se aproximar. Netos é um carinho diferente, são almas que já se libertaram, mas querem ser amadas. Tá? Então, cada um tem um sentido de ser parente ou aderente. Aquela pessoa que adere à família sem ser sanguínea, mas tem você como um pai, como irmão, como filho. Os aderentes, né? Os vizinhos, o bom vizinho, o mau vizinho, né? Tudo em nós tem uma reparação. Depois que chegamos no Vale do Amanhecer, nós passamos a ver essas situações aí de forma mais diferente, de forma dinâmica, de forma a amar, de forma a perdoar, de forma a trazer o lenitivo, a transmutar as energias negativas em amor e luz. Nós, do Amanhecer, já somos esses que viemos para transmutar o nosso karma, porque o karma é uma prisão complexa, sistêmica. Como eu disse no início do áudio, para onde você for, você leva ele. Só que você resolve ele no aqui e no agora, tá? Se você estiver disposto realmente a perdoar, você evolui mais rápido, né? Enquanto isso, é aquilo que o mantra diz: caminheiros de Jesus que caminham para o sol iluminador. Então você vai amando, você vai perdoando, você vai libertando, né? Só que no inconsciente existem situações que você não consegue perdoar. Sabe aquela pessoa que você olha para ela e você não gosta? Você não gosta nem de ouvir a voz dela?
Prestai atenção, mestres do amanhecer. Sabe aquilo que você mesmo, às vezes, ignora daquela pessoa? Tem ajuste com você. Tem ajuste. Você não gosta da pessoa, a pessoa não gosta de você. Ah? Aí o que é o trama e o drama? A trama espiritual aproxima-se através da família, dos parentes, dos aderentes, dos vizinhos, são aproximados. E aí para se encontrarem no templo, que são as casas transitórias, no templo de amor. E trazendo o despertar do templo íntimo, essa conexão profunda que Jesus nos trouxe, que nós reunindo as nossas naturezas, os 3 reinos de nossa natureza, que é o corpo, a alma e o espírito, nós conseguimos deslocar o ectolítero do ectolítero. Ele sai do seu acástico e vem funcionar na direção de abrir uma visão no interoceptível, que é a terceira visão. Então você passa a enxergar por você, até você alcançar a grande fulgura, ou a pequena fulgura. A pequena fulgura é aquilo que se movimenta dentro de você no templo íntimo. A grande fulgura é quando você entra em êxtase, quando você entra no todo, que nós chamamos de eletromagnético, essa grande rede, tá? Que quando você se conecta com o teu eu superior, né? Quando você entra em contato com o teu Senhor que está no céu, né? Então você se torna em si um poder, né? Só que você precisa se empoderar. O que é isso, se empoderar? É participar desse poder. Essa é a grande infusão que Pasta Branca diz, quando para que nós possamos ouvir a nossa própria voz. Que filosoficamente nós falamos que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Esse mestre que aparece é a tua própria voz. É a tua consciência falando com você. Então, ninguém precisa te corrigir. Você mesmo se corrige quando você alcança o entendimento da prece do equilíbrio. Fazei com que habite em mim a verdadeira tranquilidade de minha alma. Não deixe que ela se manche com os vícios da terra. Então você pode servir sem equívocos. O que é servir sem equívocos? Diminuindo os erros, né? Para que você possa ter mais acertos. Só que nessa caminhada evolutiva, que é uma jornada, né? Há um momento de dor, depois há um momento de paz e de harmonia. Tá? E você começa a entender que cada fase dessa que você passa é um desafio. É um desafio que você precisa enfrentar, que você precisa transmutar em amor e luz. E começamos pela mesa evangélica. E quando você começa a soltar a sua obsessão, né? Porque, mestres do amanhecer, o obsediado é uma fera que está presa, que vem sendo solta. Essa soltura dessa fera que está presa, ela surge como uma obsessão. Tem as obsessões mais profundas, né? As obsessões mais largas. E tem as obsessões suaves, que é aquele probleminha que vem surgindo, devagarinho, né? Vem surgindo, que dá tempo de você se cuidar. Mas tem outros que desemboca, que sai como louco. Que muitos que andam por aí como louco, porque não conseguiram desenvolver a sua energia, não conseguiram desenvolver a sua mediunidade e não encontravam, para desenvolver a mediunidade, um campo elétrico correto, um campo que pudesse impulsionar a transmutar as energias em amor e luz. Quando eles se encontravam, foram escravizados pela fé, perderam o poder pessoal. Num outro segmento, ele não poderia conhecer, não tinha conhecimento. Né? O conhecimento era dado somente aos doutores. Né? E os pensadores, quando chegaram aqui, os grandes iniciados, que vieram como filósofos, trazendo o conhecimento, trazendo as descobertas científicas, eles deixaram tudo para estudo
para que pudesse estudar. Por isso que Sócrates não escreveu, Jesus não escreveu. Foram os apóstolos que escreveram sobre Jesus, foi Platão que escreveu sobre Sócrates, tá? E normalmente eles são assim, tá? Tem aqueles que vêm para falar, não vêm para escrever, tem os que vêm para transcrever. Nossa mãe veio para transcrever, psicografou para acervar, para criar um acervo de ensinamento, que até hoje, quando batemos em uma carta, sempre temos o que aprender, né? Essa carta do Angelical, que diz que enquanto uns reagem diante do fracasso, outros preferem sofrer as suas inconformações. Então nós precisamos reagir diante do fracasso, e nossa mãe nos diz que cada fracasso é algo que nós estamos precisando aprender. É algo que nós estamos precisando empreender. Se não der nesta vida, será na outra. Na outra encarnação, continua aquilo que você parou. Você não para de evoluir. Tá? Por isso que aqui na Terra é uma passagem. Talvez nós estejamos próximos de nos acostumar em fazer a passagem. Entende? Ao compreendermos que a vida é eterna. Então, fazendo esta passagem, não importa a idade, tá? Você está passando, né? Tem uns que passam um período mais curto, outros passam um período mais longo, mas está passando, é uma viagem, né? Mas a vida é eterna, tá? Os encantos do amanhecer é isso. É que você, quando parte daqui para um outro local, você não sabe para onde vai, mas existe a rodoviária, quero dizer, a rodoviária universal, que vai te conduzir para onde você precisa ir. E normalmente você está sempre buscando no reservatório universal, a tua reserva, o teu charme que você reservou, está sempre em fluência com você. Toda vez que essa centelha acorda, ela vai formando uma individualidade, um acástico. Está tudo registrado. Você já tem elementos para compreender isso. Esse celularzinho que eu estou falando aqui, tudo que está sendo registrado já está nas nuvens. Não apaga nunca mais. Só que é preciso ter um aplicativo para poder buscar aquilo que foi falado. Hoje nós sabemos disso, mas antes a humanidade perdia e não sabia, né? Mas tudo está registrado. Para você alcançar isso daí, precisa ter permissões, é tipo um sigilo de um telefone, um sigilo bancário. É preciso ter as permissões em respeito à vida, em respeito à privacidade, em respeito à individualidade, tá? Mas todos temos a nossa individualidade que tramitamos na personalidade, essa grande infusão evolutiva. E quando nós chegamos no Angelical, né, nós já estamos na razão de que esses espíritos precisam voltar para Deus. Essa é a grande razão. Eles não podem mais ficar para trás, não podem, né? Os espíritos precisam seguir o seu caminho, né? Entendeu? Os reajustes, eles vão se acentuando, né? Nós tivemos um grande reajuste na Cachoeira do Jaguar. Ali na cachoeira já era a chegada. Aqui dali foi o princípio da doutrina na Terra. Pai João e Pai Zé Pedro eram dois missionários conscientes que estavam nos retratando que iria receber a nossa herança transcendental. É como nós aqui no Vale do Amanhecer, nós nos encontramos na figura de Pai João e Pai Zé Pedro, os missionários prontos e aptos para receber suas vítimas do passado, só que de uma forma a transmutá-las em amor e luz, receber com amabilidade, com humildade, com tolerância e com amor. E quando essa situação vai se apresentando, é a hora X que você assume uma prisão, tá? Essa prisão, ela é transmutadora. Você assume a prisão para poder se libertar, né? Você trabalha na lei de auxílio para poder se auxiliar e auxiliar aqueles que foram nossas vítimas no passado. Por isso que o amor
esse amor eterno, esse amor universal, esse amor fraterno, que é o amor eterno também, tá? Que o amor fraterno é aquele amor que você já consegue compartilhar com as pessoas. Na fraternidade você tem a oportunidade de amar a uns aos outros. É o que Jesus falou. E Deus é o teu quarto com a porta fechada. Entende? Você com o teu eu superior. Você buscando o seu navegador. Aí você, mestre do amanhecer, é o seu maior valor, você é a sua maior fortuna, se você não estiver preso por pensamentos negativos, né? Entende? Essa grande razão nos deslocou em 1700, né? A tribo deslocou para o Brasil para viver a experiência do angelical, né? Hoje, na doutrina do amanhecer, nós temos a oportunidade de nos confrontarmos com nossas vítimas do passado, só que esclarecidos, né? Nós não vamos mais fazer o mesmo que fizemos no passado. Por isso, mestres, que eu tenho explicado aqui a vocês, que é tão importante vocês saberem a importância do canto, porque o canto retrata a sua individualidade. Imagina uma ninfa num trabalho de leito magnético, quando ela vai emitir o seu canto lá em cima, né? Quando ela vai buscar de dentro dela toda essa cultura, todo esse amor, essa ternura. Nós também, mestres do amanhecer, nós jaguares, doutrinadores, quando emitimos, nós sentimos a nossa fulgura, nós sentimos o nosso templo íntimo e nós brilhamos. É nesse brilho que nós encontramos com o amor. É no amor que nós vamos transmutando. E de vez em quando a gente liberta um elitro por amor, né? O mestre do amanhecer não pode odiar. E até pode, mas não deve. Não deve por quê? Porque quando se tem a consciência, não se odeia mais, se perdoa. É aquilo que Jesus diz: Pai, perdoai. Eles não sabem o que faz. Jesus resolveu logo. Sabe por quê, mestre? Para não ficar preso naquela energia. Então ele perdoou logo, porque ele era mais evoluído. Tá? Mas ele se colocou numa posição tão íntima que nos disse que nós também poderíamos fazer as obras maiores que as obras que ele fez. Né? Nós poderíamos ir mais longe de onde ele estava chegando. Ele nos garante isso, tá? Que não é só ele que ama, que não é só ele quem perdoa. Porque, mestres do amanhecer, quem já está amando, nem mais se magoa. Né? E quem está perdoando está se libertando. Está se libertando. Quem está perdoando está ficando mais leve. É isso que acontece quando saímos do angelical, perdoados, e quando também perdoamos. Que às vezes nós temos mais necessidade de perdoar do que ser perdoado. Nós temos mais necessidade de amar do que ser amado. Às vezes nós temos mais necessidade de dar do que receber. Porque, mestre do amanhecer, dar é lei para poder receber. O que quer dizer isso? Dar é lei para poder receber. Uma ONG que recebe um montante de energia e benefícios e não entrega o que ela recebe, ela para de receber. É isso que eu estava explicando aqui para vocês, que o momento agora requer, quando eu falei para vocês sobre a questão da energia doutrinária do Vale do Amanhecer na Terra. A importância das casas estarem em sintonia com o Templo-Mãe e a importância do Templo-Mãe estar em sintonia com as casas transitórias. O Templo-Mãe é como se fosse uma grande ONG. Se ele não distribuir a sua energia, ele para de receber. E essas casas transitórias são aqueles que precisam receber o auxílio. Se eles não se conectarem, se eles não entrarem em sintonia, também para de receber. Então, às vezes, é preciso fazer um recadastramento, é preciso, às vezes, fazer uma perícia para que a pessoa possa vir, voltar a receber o benefício. Senão, ele entra em malefício.
O malefício é a falta das coisas. A falta da energia seca. Tá? E se nós não trabalharmos a energia planetária, os pacientes, com as suas cargas emocionais vindo à tona, eles viram obsediados. Se nós não trabalharmos essas energias, na fulgura interna do mestre doutrinador, do mestre Apará, ele deixa de ser mestre e passa a ser paciente. É lamentável dizer, mas precisa ensinar a esta hora, que o mestre que trabalha a sua energia na lei de auxílio, ele se auxilia e auxilia outro. Se ele para de trabalhar, ele vira paciente. Mestre do amanhecer, é muito mais. Mas o Pai não quer quantidade, ele quer qualidade. Mas nós do amanhecer buscamos a quantidade para extrair a qualidade. Então nós precisamos tanto da quantidade quanto da qualidade. Agora, estar em qualidade é estar chegando ao Pai, é estar chegando à consciência, é estar chegando a ouvir a tua própria voz. É o mestre em si, mestre do amanhecer. Já expliquei até demais, mas com esse carinho, com esse amor, procure nesse instante sentir o angelical. O angelical, mestre do amanhecer, é uma bênção de Deus. A cada vez que iremos, cada vez que você for ao angelical, é uma iluminação. Com esse carinho e com esse amor. Adjunto meu.